Bom dia, queridos. Nós vamos ofertar e dizimar. Você pode trazer a sua oferta, seu dízimo. Feche seus olhos, ministra a Ele. Meu coração queima por ti, e o meu coração Queridos, deixa eu compartilhar algo com vocês, que não é o que eu vou pregar hoje, mas um ensino que a gente já teve aqui algumas dezenas de vezes, mas que nunca é demais. Como Paulo fala, eu não tenho problema em ficar falando as mesmas coisas, porque é segurança para vós. A maior dificuldade que a gente tem é de entender o que é governo. Por mais que a gente fale, você pode ensinar isso todo dia, e no dia seguinte você vai ver a manifestação disso. Da gente não entender como Deus se manifesta. O Espírito Santo, ele só flui debaixo de governo. Governo é intencional, é prática. Governo é acordar de manhã. Quando a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. Governar a sua casa não é ter alguém que tem autoridade dentro de casa. É alguém que acorda de manhã e coloca os olhos sobre a casa, procurando tudo que está fora do lugar para colocar em ordem. Isso é governo.
O gerente de uma loja, a função do gerente é andar pela loja vendo tudo que está fora do lugar, intencionalmente. O gerente não fica sentado numa sala esperando que o problema seja trazido. Isso não é gerenciar. Gerenciar é ativo. É andar sobre. É ver quem está fora do lugar e orientar. É ver o filho que não está fazendo direito e colocar. É intencional. Nossos ministérios, nossa casa não funciona porque a gente acha que a autoridade resolve as coisas. Porque a gente acha que estar no lugar, na função, resolve os problemas. Porque a gente acha que ter o Espírito Santo resolve os problemas. O Espírito Santo não vai sobre nada que alguém não tenha liberado uma palavra sobre isso. Nem sem Deus falar, nem o Espírito se move. O Espírito já sabia o que Deus queria, porque eles eram um, mas Deus tem que falar. Vai, tire, gere peixe debaixo d'água. Faça isso, faça isso, faça isso. E quando a gente tem dificuldade com isso, a nossa prática é assim, cada um sabe o que fazer. Cada um já sabe. Todo mundo conhece o que tem que fazer. Eu estou aqui para fazer o meu. Isso não é governo. E por isso não acontece. Por isso não funciona. Durante toda a Bíblia, o negócio de Deus é: estou procurando um homem, estou procurando um homem. Cadê um homem? Preciso de um homem, preciso de alguém. Quem é que vai? Quem é que vai assumir? E o diabo o tempo todo também falando: dá-me um homem, dá um para eu enfrentar. Eu preciso enfrentar o governo. O diabo não quer a tua casa, ele quer só o marido da casa. Se ele conseguir a porta pelo marido, ele tem a casa toda. O diabo não queria Eva, o diabo queria Adão. Eva era só a porta mais fácil até Adão. Se você não assumir o que está na tua mão, intencionalmente, abrir os teus olhos sobre aquilo, todos os dias, para conduzir, para endireitar, para alinhar, você pode orar o quanto você quiser. Pode jejuar, pode ofertar, pode entregar teu corpo para ser queimado pelos pobres. Não vai mudar nada. Porque Jesus não morreu para resolver os seus problemas. Ele morreu para te dar a autoridade, para debaixo da tua palavra as coisas acontecerem. É uma palavra intencional. Uma palavra que vê os problemas e resolve os problemas. E não alguém que se assenta. Quem ficava sentado esperando o problema chegar era Saul. Era Eli. Não era Samuel e Davi. Esses iam para cima. Davi olhava e falava: Deus precisa de uma casa. Não era um problema. Ninguém trouxe aquilo como um problema. Davi andando naquele lugar falou: epa, eu tenho uma casa e Deus não tem. Isso está errado. Saul não tinha problema com isso. Saul tinha autoridade, mas não tinha governo. Você pode ter recebido toda a palavra que você tiver recebido ao longo da tua vida de Deus, a respeito de algo que Ele tem para a tua vida, enquanto você não assumir intencionalmente o governo. Não pegar o microfone, não pegar aquilo que Deus te deu e falar: vai acontecer porque eu estou aqui. Quem está do meu lado, quem não está fazendo. Ontem a gente estava lá em Olambra, e aí o Denis começou a comentar algumas coisas sobre igrejas, coisas que ele viu, igrejas que ele passou, e como Deus é bom e faz as coisas acontecer. Eu falei: não, Deus não faz as coisas acontecer. As coisas acontecem porque elas estão debaixo de governo. E aí Deus pode fazer acontecer através do governo. Agora, isso não significa que aqueles que estão debaixo desse governo vão funcionar e manifestar aquilo que Deus tem para eles. Porque eu só tenho autoridade para fazer com que os que estão debaixo de mim comam do que vem através de mim. Os que estão debaixo de mim para fazer manifestar aquilo que Deus tem para eles e esticar, depende do governo deles sobre aquilo que está com eles. Para esse homem poder ter a mesa dele agora e ter os próprios filhos, ele tem que se assumir governo sobre o que é dele. Senão ele vai voltar para comer na mesa do pai a vida inteira. E não vai ter uma mesa para dar para os outros. E nisso a igreja não cresce. Se isso não for entendido e vivido todos os dias, todo dia, acordar de manhã e fazer. Acordar de manhã e olhar ao meu redor. Em tudo o que está debaixo do meu governo vai funcionar. Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E o Espírito Santo vai me dar sabedoria para fazer o que eu preciso fazer. O Espírito Santo não vai fazer acontecer. Ele vai me dar sabedoria. Não vai vir dinheiro na mão de Neemias porque os muros estão caindo. Quando Neemias resolve chorar por Jerusalém, Deus pega e dá o que ele precisa. Achei um que quer se responsabilizar pelo muro caído. Então vai acontecer. Senão vai ser um bando de gente se reunindo em nome de Jesus. Um bando de meninos dentro de um prédio, cantando para Jesus de domingo. E só isso. Está assim de igreja. Só isso. E ninguém cresce, ninguém amadurece. Porque não existe governo.
para olhar o que está fora do lugar e falar: arruma, arruma, arruma. Nos diz Ezequiel para olhar e começar a dar ordem para que as coisas entrem no lugar, para depois vir o Espírito sobre aquilo. O Espírito não põe as coisas em ordem. O Espírito sopra sobre o que foi ordenado, sobre um corpo que já recebeu forma na terra. Agora o Espírito sopra e gera vida. O Espírito não vai vir da vida no que está fora do lugar, no que está torto, no que está disforme. Não vai. Vai continuar disforme, vai continuar sem a manifestação do Espírito Santo. Amém, queridos? Abre a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2. Verso 24. Eu queria falar com vocês hoje sobre aliança e relacionamento. Desde o começo da semana, Deus foi falando comigo, eu escrevi muita coisa ao longo da semana toda. Nós temos muito apego à aliança com Deus. A gente valoriza bastante a aliança com Deus. A religião valoriza muito a aliança com Deus. E isso, às vezes, a gente pode ver a manifestação clara disso nos casamentos. De como isso corrompe o nosso relacionamento, nosso casamento. E o mesmo tipo de manifestação acontece dentro de casa e corrompe os casamentos. Porque a gente se lança em cima da aliança. Mas, na verdade, ninguém faz aliança pela aliança. Você não se casou porque queria ter um papel assinado com alguém. Você se casou por quê? Por causa do relacionamento. Eu me relacionava, e se for da forma que Deus planejou, eu me relacionava, quero entrar num nível mais profundo de relacionamento e por isso eu faço uma aliança. Então eu quero um nível de intimidade maior, eu quero relacionamento diário e constante, e para isso é necessário a aliança. Então eu vou lá e firmo uma aliança, que é um casamento. E essa aliança tem os seus pactos, pacto de fidelidade, o que é meu agora é seu, agora é uma casa só. Nós fazemos uma aliança que é cheia de regras. Mas você assina aquele papel. Se eu perguntar para você o que você assinou no cartório, eu nem lembro. Eu assinei um livro que tinha alguma... Eu não li o que estava naquele livro, eu só assinei. Por quê? Porque o foco não era a aliança. O foco era o relacionamento. Aquilo para mim era só necessário para o relacionamento. Mas os olhos sempre estiveram no relacionamento. A aliança fica em segundo plano. Com Deus também, teoricamente, é a mesma coisa. O homem quer se relacionar com Deus, e isso é quando o Espírito Santo te toca. Você vivia no mundo, você não conhecia Jesus, o Espírito Santo te tocou. E você desejou o relacionamento com aquilo. E aí te disseram, você tem que fazer uma aliança com Ele. Como é que eu faço essa aliança? Você vai lá, vai confessá-lo como Salvador, vai renunciar às suas alianças passadas, e depois tem alguns procedimentos, você vai se batizar, e pronto. Agora você participa da mesa, da ceia do Senhor. Você tem acesso ao corpo dele, ele tem acesso ao teu, e pronto, vocês vão ter relacionamento. E a aliança? A aliança era só para poder ter o relacionamento. Talvez ninguém saiba os 10 mandamentos de cor, mas faz parte da aliança. Sim, mas a aliança é só para o relacionamento. Mas ela sustenta o relacionamento, não quer dizer que ela não é importante. Ela sustenta, porque se eu quebro a aliança, eu perco o relacionamento. Se na minha aliança com minha esposa eu quebro a infidelidade, eu perco o relacionamento. Porque apesar de não ser o foco e o objetivo, é ela que sustenta, que permite que eu possa me relacionar. O problema é que quando eu começo a me afastar do relacionamento, e o que sobra é a aliança. Isso é religião antiga, isso eram casamentos antigos. Você vai encontrar muito isso em casamentos da geração passada, dos avós. Um avô e uma avó, um pai e uma mãe, que dormem até em camas separadas às vezes. Que não tem nenhum tipo de intimidade, mas que são modelo de casamento. Olha, eles são casados há 50 anos, 60 anos, não se separam nunca. Não se entendem, vivem num pé de guerra. O velho e a velha que brigam o tempo todo, mas são casados há 70 anos. O relacionamento não existe. Mas era uma época em que a aliança era muito valorizada, em que não se quebrava a aliança de forma fácil. Então eles se suportavam.
E muitas vezes nem casaram pelo relacionamento. Casaram por aliança mesmo, porque era tradição, porque era costume. E assim também acontecia com a religião antigamente. Se vinculava à religião porque era tradição, era costume, era a religião dos meus pais. Meu pai me levou para a igreja desde cedo e eu tô aqui. E não sei nem porquê, mas eu tô. Então é esse cara, essa moça sai da igreja na adolescência, quando ele começa a ter um pouco de liberdade, ele não quer aquela aliança. Ele nunca se relacionou com Deus. Tem uma aliança, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode usar calça, não pode cortar o cabelo. Tem aliança, relacionamento nunca existiu. Ele nunca aprendeu aquilo, porque é uma igreja de aliança só. Então ele quebra aquela aliança, sai, e quando ele se arrebenta no mundo, por mais duro que seja, ele olha e fala, mas aquela aliança, eu não ia para o inferno, eu não ia para a cadeia. E aí ele volta para aquilo, e vive naquele lugar de relacionamento que não existe, mas que existe proteção de uma aliança. Porque a aliança ela não dá relacionamento, mas a aliança garante provisão. O marido pode ter 5 amantes, a casa que ele banca é a da esposa. As amantes são só relacionamento. Ele não tem aliança com elas. Ele não deve nada a elas e nem elas a ele. É um relacionamento só por prazer. Um relacionamento que foge da aliança. Mas o lugar que ele banca, onde ele tem responsabilidades, o lugar onde ele vai passar Natal, onde ele tem que estar na Páscoa, o lugar onde ele deve algo é onde ele tem aliança. E a igreja hoje está entrando no lugar de relacionamento sem aliança. Então é meio absurdo pessoas que frequentam a igreja, você fala, você não batizou não. Mas por que não? Você frequenta a igreja em 6 meses, acho que eu não estou pronto. É tipo, vamos se relacionar sem casar, até ter certeza. Então eu busco só intimidade, eu busco só o que me dá prazer no relacionamento, eu não quero a parte da responsabilidade. Isso é fruto de idolatria. Promiscuidade é idolatria por isso. É tentar se relacionar com Deus sem ter aliança com Ele, mas eu dou algo que teoricamente dá prazer a Ele, votos, ofertas e seja lá o que for, e eu recebo em troca algo que vai dar prazer para mim. Um carro, uma casa, um emprego. Isso é manifestação do que acontece nos relacionamentos de hoje. Porque os relacionamentos entre homem e mulher são só manifestação do mundo espiritual entre Deus e a sua noiva. E se a gente não se atentar para isso, ou a gente vive num lugar de religiosidade em que a gente entende que tem aliança com Deus, ou no outro ponto a gente começa a ter relacionamento com Ele, desprezando que existe uma aliança por trás. E que a gente tem coisas a serem cumpridas nessa aliança, e que é necessário. Mas a aliança nunca foi o foco de Deus. A aliança é uma necessidade no meio disso. O desejo de Deus sempre foi relacionamento. Desde o começo, desde o primeiro homem, Deus fez aliança com Adão. Lá no Éden, Deus fez aliança com Adão. Porque a figura sempre vai ser do marido e da noiva. A palavra casar no Velho Testamento, no hebraico, ela significa, é a mesma palavra para ser, existir, passar a ser algo. O que Deus estava dizendo com aquilo? Uma mulher, que é a figura da noiva, e a figura da igreja, é a figura minha, mas é a figura da esposa aqui na terra. Uma mulher, enquanto ela não recebe um sobrenome sobre ela, ela não existe aos olhos de Deus. A mulher não existe sem um sobrenome sobre ela. Isso não acontece só quando ela casa. Antes de casar, ela está sobre o pai. Então a existência dela, o estar vivo dela, está ligado ao nome do pai. Quando ela casa, ela não fica um segundo sequer sem existência, porque o pai pega, entrega para o marido e fala, agora responde debaixo do teu nome. Por isso que a Bíblia fala sobre votos de mulheres, ela fala, quando uma mulher votar, ela resolver fazer um propósito com Deus, ela faz debaixo do pai dela. Se o pai dela autorizar, ela pode fazer. Se o pai dela bloquear, ela não faça. Ah, mas o pai dela proíbe ela de ir na igreja, mas ela é fiel e ela desobedece para ir adorar a Deus. Não, ela é rebelde. É o diabo quem está mandando ela para a igreja, não é Deus. Porque o que Deus está dizendo é, ela existe debaixo da palavra desse homem. Isso é casar, existir. Por isso que a Bíblia fala que Deus fez o homem, o boneco de barro. Esse homem ainda não tinha vida. Quando o sopro vem dentro dele, essa é a nova aliança,
A aliança que acontece lá em Atos 2, quando o Espírito vem sobre o homem e o homem passa a ter vida. Quando o sopro vem sobre Adão, a Bíblia fala, agora ele é vivo. Agora ele se casou. E agora ele pode se relacionar comigo. Porque houve uma aliança. Parte da terra e parte do céu. Agora a aliança está estabelecida entre Deus e o homem. O homem que foi formado e recebeu o Espírito dentro dele. A aliança está feita. Por isso que até antigamente, segundo a Bíblia, consumação de casamento é o quê? Receber o homem dentro da mulher. Quando a mulher recebe o homem dentro dela, ela consumou um casamento. Antes daquilo, aos olhos de Deus, pode ter o papel que for, o casamento não foi consumado. Uma aliança não aconteceu, porque não se recebeu a natureza do outro dentro de si. Isso é o que Deus fez com Adão. Deus entrou dentro de Adão. Pronto, agora você tem a minha natureza em você. Filhos são frutos da mistura dessas naturezas. Mas você passou a existir aos olhos do céu quando o casamento aconteceu. Quando o relacionamento aconteceu. Abre comigo a sua Bíblia, eu queria ler com você esse texto de Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A palavra pegar-se no original é agarrar, perseguir, permanecer próximo, unido de forma intensa. Deus está dizendo assim, vocês vão se tornar carne, vocês vão se tornar um só, baseado no relacionamento. Querido, casamento, ele não dá certo porque vocês se entendem. Ele não dá certo porque a gente faz um acordo com a esposa e de um entender o lado do outro e a gente cede um pouquinho e vai ajeitando. A gente acha que é isso que está acontecendo, porque é o que a gente consegue ver com os nossos olhos. O casamento só funciona porque duas carnes viram uma. Duas carnes separadas não funcionam como um casamento. É por isso que o começo de todo casamento é traumático. Por melhor que seja o relacionamento. O começo do casamento é traumático por isso, porque são duas carnes. E onde é que essas duas carnes viram uma? Na intimidade. Jesus diz, quando vocês tomarem a ceia, vocês vão estar fazendo em memória de mim. Vocês vão começar a se parecer comigo, quanto mais vocês se relacionarem comigo. Sabe como é que mulher e marido ficam parecidos? Quanto mais intimidade eles têm. Quanto mais um homem ou uma mulher, casados, debaixo de aliança, se deitam, mais parecido eles se tornam, porque isso é espiritual. Eles estão se dando um ao outro, cedendo a carne de um ao outro. Isso começa a fazer com que eles se tornem parecidos. Por isso que aos olhos do mundo, um dos primeiros sintomas de que o casamento está ruindo é a falta de intimidade. Na verdade, isso é espiritual. Porque sem intimidade não existe o relacionamento e não existe identificação. E começa a se afastar. Por isso que o primeiro sintoma de um casal que está se separando é perder o desejo. Sabe um desejo que é natural, que está dentro do homem e da mulher querer? Ele passa a não querer. Por que ele não quer? Porque isso é espiritual. Porque esse relacionamento é que vai me fazer uma carne com ele. Quanto menos eu me relaciono, e aí você vai poder levar isso para aplicar isso e perceber isso na tua vida com Deus. Quanto menos você se relaciona com Deus, menos vontade você tem de se relacionar com Deus. Quanto mais tempo você fica sem orar, menos vontade você tem de voltar a orar. Se você tem uma vida de oração em que você está acostumado a orar muito, quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você lê, mais você quer ler. Quanto mais você fica com ele, mais você quer ficar. Aí por algum motivo você fica uma semana, alguns dias sem conseguir orar e vai se afastando. Para você conseguir voltar é muito difícil. Não é como era naquele tempo. E você olha e fala, nossa, como eu tinha vontade, por que eu não tenho agora? Porque houve um afastamento. E essa identificação que você tinha com ele, ela acontecia porque eu estava me relacionando com ele diariamente, me tornando um com ele. Por isso eu tinha desejo em comum com ele. Conforme isso é quebrado e afastado, nossos desejos não são mais comuns. A esposa e o marido que não conseguem ter relacionamento íntimo, que não têm desejo por não ter desejo, não praticam,
eles começam a se tornar cada vez mais estranhos dentro de casa. Não só por não terem intimidade, mas por se verem cada vez mais diferentes um do outro. Mas sem nada em comum. Por quê? Porque o que sustenta a aliança é o relacionamento. E o que faz com que nós sejamos um, eu e minha esposa, eu com Deus, é a troca, é a ceia, é o altar onde a gente se entrega. Aqui no natural é fácil a gente conseguir perceber isso. Mas quando você leva isso para Deus, a gente começa às vezes a confundir relacionamento com aliança. E às vezes a gente está se relacionando por causa da aliança. Sendo que antes você não tinha aliança e passou a ter porque queria se relacionar. E agora às vezes você está se entregando a relacionamento só por causa da aliança. Não é um problema fazer isso por responsabilidade. Eu não estou com vontade, mas eu vou orar. O problema é não sair desse lugar. Não é problema a esposa falar assim, eu sei que eu preciso. Eu sei que é meu marido e nós precisamos. O problema não é esse, o problema é viver disso. É não conseguir sair desse lugar. Não adianta obediência sem honra, querido. Honra é entregar o que é direito, não é pagar conta. Pagar conta não é honra. Deus falou uma coisa comigo esses dias, não para mim, mas é como se ele tivesse compartilhado algo comigo, de um ensino. Quando Jesus fala assim, por que me chamas de Senhor se não faz a minha vontade? Ele está falando assim, qual o sentido de você dar a mim o título de Senhor? Você entende, quando você abre a boca para chamar alguém de Senhor, o que significa essa palavra? E é como Deus fala assim, por que você está pronunciando isso? Por que você está me chamando de pastor? Por que você está chamando o outro de pai, de mãe? Por quê? É por aliança ou é por entendimento? É por aliança ou é porque isso faz parte de você entender o que é aquilo e como consequência você vai dar o senhorio a Jesus? Ele diz, por que você está chamando de Senhor? Isso é só religiosidade. Porque não existe honra. Por que você está deitando com seu marido só por obediência? Se não existe honra nisso? É por isso que em 1 minuto você está dizendo, não, eu vou me submeter, vou obedecer ao que o Senhor falou, e daqui a 10 minutos eu estou desonrando com palavras. O Senhor fala, porque isso é uma obediência fria. Isso é hipocrisia, isso não é obediência. Obedecer sem estar com vontade é uma coisa. Obedecer contra a própria vontade é Jesus. Eu não estou com vontade de ir para a cruz. Mas eu vou não porque Deus quer e sei lá o que. Eu vou porque seja feita a vontade do Pai, não a minha. É por isso que eu vou. Eu honro ao meu Pai, a vontade dele tem que ser feita. É isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus podia ir dizendo, eu tenho que ir. Mas por que Jesus? Nem sei, nem vamos falar muito disso. Ele falou, eu tenho que ir. Isso é obediência sem honra. Isso é obediência sem dizer assim, eu não sei porquê, mas se Deus está me dizendo, se o Pai me falou, vai ser para o meu bem, eu vou. Eu não estou com vontade, mas se o Pai está me conduzindo a isso, se o marido está me levando para esse lugar, se o pastor me falou isso, eu vou, porque seja feita a vontade do Pai, não a minha. Isso é honra. Obediência por obediência, querida, ela te livra do inferno, ela não te coloca debaixo da herança. Obediência é uma aliança que é a aliança do Velho Testamento. Eu não estou nem interessado no que está dentro do teu coração, o que importa é não fazer. Na verdade eu não estou interessado nem se você fez ou não, o que importa é não ser pego no pecado. Isso é aliança pura. Não me interessa se você está com desejo ou não, o importa é cumprir. Não me interessa se você está com vontade ou não, o importa é você ir lá para o tempo de oração e ficar olhando no relógio lá, até dar o tempo que deu certo. Não me interessa se está com desejo do teu marido, não. O que importa é que você tem que ir lá com ele e dar o que é de direito. É direito dele, você tem que entregar. Isso é aliança pura. Em que você pode até estar cumprindo laços da aliança, como o povo do Velho Testamento cumpria, mas não gera natureza alguma em você. Então, de Abraão, onde isso começou, até o pai de Jesus, esse povo obedecia, mas nenhum deles se tornava parecido com Deus por obedecer. Todos continuavam tendo que lutar contra as mesmas coisas. Todos continuavam filho de Abraão. Nenhum deles se tornava filho de Deus.
Nenhum deles se tornava parecido com o pai, porque era uma obediência pura e simples. E alguns até faziam com desonra. Por isso Jesus fala, mas por que você está me chamando de Senhor mesmo? Qual que é o propósito disso? Por que você está vindo para a oração de sexta-feira? Por que mesmo? Porque é cultura da igreja. Por que a gente vem de terça-feira? É cultural. Faz parte. Vou lá, né? Não estou com vontade, mas vamos lá. Deus fala, querido, uma vez eu até entendo. Eu até entendo a esposa cansada com dor de cabeça, e o marido que ficou uma semana inteira fora, ficou dias trabalhando até tarde, enfim, eu até entendo. Agora eu não entendo toda semana desse discurso de vamos honrar, né? Tem que cumprir. Eles falam, não, isso não gera natureza. E o propósito do relacionamento com Deus é que as pessoas possam vê-lo em mim. Jesus não quer que eu ore, que eu fique tempo com Ele, porque faz parte de uma religião orar. Ele falou, eu preciso que você se pareça comigo, para quando você sair da minha presença, as pessoas olharem para você e me verem em você. Porque você sabe como chegar em mim. Você tem uma aliança, você consegue entrar em lugar de intimidade comigo, teu vizinho não. Teu vizinho precisa ver em você. Teu vizinho precisa ver no teu casamento. Por isso eu preciso que você fique comigo. Isso é o marido sobre a esposa. Eu preciso que você fique comigo, para que como resultado dessa intimidade a gente possa gerar filhos, a gente possa multiplicar algo, manifestar algo. Não é um relacionamento só pelo relacionamento, mas Deus garante que vai ter prazer nisso, sim. O problema, querido, é que mesmo com relacionamento, mesmo tendo momentos de intimidade, quando você se afasta, você vai começar a se relacionar com a aliança. A única coisa que sobra para Eva, quando ela se afasta de Adão, existiam algumas coisas que Deus falou no relacionamento dos dois. Ele falou, vocês vão frutificar, multiplicar, encher a terra e sujeitar a terra. Isso aqui é resultado do relacionamento de vocês. Isso aqui está vinculado ao relacionamento. Igreja, o teu relacionamento com Jesus vai gerar frutos, os 9 frutos do Espírito. O teu relacionamento com Jesus tem que gerar esses frutos. Depois que você gerar esses frutos, você vai multiplicar. Teu vizinho vai olhar para você e falar, como você é paciente. A vizinha vai olhar para tua esposa e falar, nossa, eu queria ter a paciência que você tem. Como você fala com seu marido desse jeito, você vai multiplicar depois que frutificar. Você vai encher a terra de gente parecida com Jesus. E vai botar a terra debaixo do teu pé. Eva se afasta de Adão por algum tempo. E a gente não sabe quanto tempo foi isso. Eu não acredito que Eva estava naquela intimidade toda com uma cobra numa primeira conversa. O diabo não chega no primeiro dia batendo desse jeito. Ele vai sondando. Então quando vê, o que a Bíblia relata é uma conversa aberta entre uma serpente e a Eva. Quando a Eva se distancia do marido, ela começa a se relacionar com aquilo que não estava previsto no relacionamento. Ela começa a se relacionar com a provisão. Frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar. E por acaso, por estar em aliança comigo, tem a provisão. A aliança é fruto de provisão, não de relacionamento. O marido pode ter 10 amantes fora de casa, ele faz a compra e coloca na mesa. Ele pode não se deitar com ela, ele pode não beijá-la mais, nem pegar na mão, não, mas a comida ele bota na mesa. Porque provisão está vinculado à aliança e não ao relacionamento. Quando Eva se afasta de Adão e vai andar sozinha, ela está casada ainda, ela vive no mesmo lugar, mas ela agora começa a se relacionar com a provisão e falar até que é gostosa, até que é boa. E o que sobra para os dois quando eles saem do Éden, eles perdem a natureza, eles ficam com a terra. O que sobra é uma aliança baseada em provisão. Se forem aliançados comigo, eu sustento vocês. Mas o relacionamento foi quebrado. Então não era mais possível para o homem receber a natureza de Deus. Mas ele estava guardado debaixo de uma proteção. Sim, isso acontece no nosso relacionamento com Deus, isso acontece dentro de casa. Casamentos em que tudo se baseia no sustento da casa. Você conhece casais assim? Em que são quase que 2 administradores do lar. Eles não têm intimidade. Pouquíssima. Os dois se relacionam baseados nas demandas da casa. O que os filhos precisam, quem paga essa conta, quem paga aquela, como é que faz. De vez em quando eles se juntam para saciar o desejo da carne. Mas volta logo em seguida cada um para o teu canto.
cada um tocando a tua vida. Isso não é relacionamento. Isso é saciar desejo. Por isso eles não se parecem em nada. Por isso são duas cabeças dentro da casa. Isso quando tem duas, quando não é só a dela. Mas são dois governos, duas pessoas totalmente separadas. Aos olhos do Senhor não são uma só carne. Porque a sua carne é processo, não é mandamento. Por isso a gente frequenta a igreja, ora, entrega dízimo, entrega oferta. Mas quando olha para um outro, o relacionamento que essa pessoa tem com Deus, para nós essa pessoa se torna até um ídolo. Como ele alcançou esses lugares? E a gente quer ficar olhando para aquela pessoa. E Deus está lá no quarto e fala: ô, é comigo aqui. É comigo. É gastando tempo comigo que você vai passar a se parecer o que eu tenho para você. Mas nossa, aquele homem de Deus, aquela mulher, como é que consegue, como é que pode? Nossa, olha, aquilo lá eu gosto, viu? Como eu gosto daquilo. O Senhor fala: você não tem isso. E não entra nesses lugares, porque você não busca relacionamento comigo. Você me busca para saciar demandas, e eu sacio, porque eu tenho aliança com você. No dia que você me confessou como teu Salvador, enquanto você sustenta os laços da aliança, fidelidade, até final da vida, aquela coisa toda, eu vou sustentar a tua casa. Eu vou sustentar essa aliança com você. O problema é que você nunca consegue me entender. Isso é o Senhor dizendo. Você nunca consegue entender meu coração. Você está o tempo todo tendo que procurar profecia. Você está o tempo todo em crises de onde está Deus, cadê Deus? O Senhor fala assim, mas era para você me ter dentro de você e saber o que fazer. E ter paz dentro de você. Mas você não consegue ter isso, porque você não se relaciona comigo em intimidade. Você não vai para o quarto fechado para se deitar comigo e ficar comigo pelo prazer de estar comigo, porque isso te daria a minha natureza. Você entra naquele lugar buscando uma transformação, ou algo que vai acontecer, algo que eu vou receber, uma prática fria. E por isso que eu saio do lado do jeito que eu entrei. Eu não saio de lá mais unido ao Senhor do que eu entrei. A mulher não sai do quarto com o marido mais unida e apaixonada do que ela entrou. É do mesmo jeito. Porque eu entrei lá para cumprir algo na expectativa de que algo vai ser manifesto agora. E o Senhor fala: querido, de um jeito muito suave, mas você está se comportando como uma prostituta. Você só não está cobrando adiantado. Mas você está entrando ali para cumprir algo que é a sua obrigação, esperando ou que ele não te mate, ou que algo vai vir depois como salário, como recompensa. A recompensa da intimidade é o prazer que ela dá, nada além disso. Nada além disso. E você, marido e esposa, sabe que é só isso. Isso já é muito. O que garante o restante das coisas é a aliança, fidelidade, mas é a natureza que é gerada em mim. Sou eu quem vou manifestar aqui na terra aquelas coisas que Deus disse a meu respeito. Não é o tempo em que eu passo com Deus vai deixar ele tão extasiado de prazer e de desejo que ele vai falar: toma tudo o que você quer aí. Não é isso. O Senhor diz sim, e nos compara com uma noiva, com a esposa, em que o marido chega num ponto que ele fala: pede-me que eu te dou até metade do que eu tenho. Mas não é porque o Senhor está embriagado. É porque nós nos tornamos tão parecidos com Ele que Ele fala: você pode governar ao meu lado, reis e sacerdotes, você pode governar comigo, faz o que você está com vontade, faz o que está no teu coração, porque eu estou aí dentro. Saul, a partir de agora o Espírito vai te pegar, a partir dali, faz o que está dentro de você, não precisa mais procurar profeta, está aí dentro, você já sabe o que fazer. Mas isso não acontece numa oração de sexta-feira em que alguém põe a mão na tua cabeça e fala: receba sabedoria. Não acontece nisso. Isso é intimidade. Revelação, ela não acontece porque você está lendo a Bíblia e de repente você tem um olhar para ficar achando coisa. Revelação é estar junto com Ele. E quando você vê aquilo que Ele sabe foi transferido para você e você nem sabe como. Só abre o teu olho para coisas que sempre tiveram ali e você nunca viu. Você passou a ver o que Ele vê, porque a natureza dele está ganhando forma em você. Isso vem de relacionamento. Isso vem de querer estar com Ele. Quando é que as brigas na tua casa vão parar? Quando você desejar estar com o seu marido. Quando o marido desejar estar com a esposa.
Assim como deseja varrer a casa. Assim como deseja um monte de coisa que tem como prioridade. Mas estou se priorizando, na verdade, a aliança. É como virar para Deus e falar: Deus, eu até queria orar, mas tem a igreja para limpar, mas tem coisa para fazer, vai ter o seminário tal, vai ter tal. Deus está olhando e fala: para. Eu não casei com você para você fazer nada disso para mim. Empregado eu já tinha em casa. Quem cozinhasse para mim já tinha minha mãe. Minha mãe já lavava minha roupa, eu não casei para isso. Eu casei por causa do relacionamento. Mas eu sei que para o relacionamento existem algumas coisas que a aliança prediz. Então, infelizmente, nós temos que limpar a casa para depois poder ficar junto. Infelizmente. Agora, quando eu digo que não vou ter relacionamento por causa do cansaço da aliança, Deus fala: já perdeu todo o sentido. E você não tem que ser desonesto. Não, então eu vou fingir. Não finja nada. Mas não seja hipócrita. Meu casamento, minha aliança perdeu o sentido. Porque a gente para mim, o que manda lá em casa é a aliança, não é relacionamento. Ah, meu trabalho está me consumindo. Deus vai falar: então para trabalhar, meu filho. Eu não te pus na terra para trabalhar, te pus na terra para me manifestar. Frutificar e multiplicar, encher a terra e sujeitar. Isso é mandamento. Provisão não é mandamento. Provisão é uma necessidade. Isso diz: e por isso eu vou te dar um emprego. Para você poder bancar a mulher que você quer ter. Quer ter relacionamento? Quero. Então você vai ter que bancar, vai ter que trabalhar. Tudo bem, eu quero. Mas você vai trabalhar por ter ela. Aí você abandona ela porque tem que trabalhar agora. Você vai ter uma casa para poder ter uma cama para ficar com o teu marido. E não porque você quer pagar um aluguel. Mas aí agora você abandona o teu marido porque tem que limpar a casa. Deus fala: para tudo. E Deus fala: para que eu quero descer, que eu não estou entendendo mais nada. Você falou que me queria casar, pediu para eu te ajudar a pagar um aluguel, porque você queria ficar com esse homem. Aí agora você está dizendo que não quer ficar com ele, porque tem a casa para... Mas o que aconteceu? Que loucura é essa? Me expliquem. Eu, homem, não consigo entender. Eu consigo perceber, eu não sou bobo para saber que isso acontece. O que eu não consigo entender é a gente explicar e justificar como se tivesse certo. A gente está ficando louco. E o problema é que isso entra para o nosso relacionamento com Deus, porque é só manifestação. O que está acontecendo no casamento é manifestação do que acontece com o Senhor. Substituir as coisas. Se apaixonar pela obra. Porque o relacionamento foi comprometido. Porque eu passei 2, 3 dias sem me relacionar da forma correta. E aí quando eu vejo, a coisa toda consumiu. Por isso que Paulo fala: olha, marido e mulher, quando você for se afastar, faz por pouco tempo. Por um jejum, por um negócio, mas volta rapidinho a ficar junto. Porque senão o diabo vai achar espaço no meio. A gente sempre lê isso achando que o diabo vai colocar uma mulher bonita, tentação. Não é só isso que o texto está dizendo. O diabo vai achar espaço na incontinência. Você fica sem se relacionar, o diabo começa a colocar outras coisas para te chamar a atenção, e quando vê, você não tem mais vontade de voltar para o relacionamento, porque aquela uma só carne já se perdeu. Fala: cuidado. Até para jejuar, ele fala: toma cuidado, hein? Que esses consagração sua que te afasta dela. Não fique afastado muito tempo, senão você vai ter um problema. Cuidado com essas faltas de oração por causa do motivo que for. Com esse tempo sem qualidade, nos piores horários, no horário que sobra para Deus. Deus fala: é legal você acordar cedo ou você dormir tarde. Se você conseguir me dar um tempo de qualidade. O problema é que você não me dá o sábado à noite, né? Esse aí é o tempo da diversão. Ele fala: por que o meu horário? Cuidado. Deus não quer nada além daquilo que a gente queira dar. Deus não está interessado em ninguém fazendo nada forçado para Ele. Vou fazer porque tem que fazer. Ele não quer isso. Fala: você quer? Você quer, marido, tua esposa chegando para você e falar: né, hoje é dia, vamos lá. Ele fala: você está doido? Deus também não quer. O quanto Ele quer? Tudo e muito mais que eu esteja interessado a dar. Mas pelo desejo do relacionamento. Isso não acontece aqui, isso está acontecendo aqui no culto, não é relacionamento. Mas pode existir a manifestação de relacionamento pública? Sim, mas não é a essência. Aqui pode ter marido de mulher de mãozinha dada,
fazendo pratinho um para o outro. Isso é muito bonito, mas não é isso que sustenta. Não é isso que gera uma só carne. É no secreto. É lá no secreto que isso vai acontecer. Mateus 5, versículo 6. Eu vou ler bem rapidinho. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ele está dizendo assim, publicamente o que vai vir é resultado daquilo que você fez lá no secreto. Ele diz não só entra no quarto, ele diz entra no quarto e feche a porta. O que vai acontecer aqui é só nosso. Deus não está jogando fora, ou dizendo que o que eu faço publicamente não presta. Ele não está dizendo que a minha oração aqui na vigília não funciona, ele não recebe. Muito pelo contrário, ele fala, vou te recompensar em público. Em público você vai estar orando e eu vou te tomar, e as pessoas vão cair. Em público você vai estar orando e pessoas vão ser curadas, em público. Mas como resultado de um tempo em que você entrou e fechou a porta, se desligou do que aconteceu lá fora. Quantos aqui desligam o celular para poder ter tempo com Deus? Fecham, ou o WhatsApp está lá do lado e você está orando, e de repente, e aí você para a oração para ouvir a mensagem. Isso é fecha a tua porta, se desconecta de tudo e de todos, esquece os problemas. Não entra nesse lugar, querido, não tem um negócio que dá mais raiva, mulheres, anota isso, do que você deitar para ficar com a tua esposa e ela trazer algum problema, misericórdia. Ah, tem que lembrar do negócio das meninas. Eu falo, meu Deus do céu, esquece as meninas, esquece tua mãe, não vem me falar da sua mãe nessa hora, você acaba com qualquer vida de um homem ali. Eu já olho para a cara dela, mas já a cara, falo, não quero imaginar um negócio desse. Isso é Deus falando, fecha a tua porta, esquece do mundo lá fora. Você não entrou nesse lugar aqui agora para interceder pelos teus problemas. Você não entrou nesse lugar aqui agora para interceder da África, embora você vá fazer tudo isso. Você entrou aqui só para ficar comigo, à toa, de papo pro ar. Ô Jesus, tudo bem, tá difícil, Senhor. Ah, tá difícil. Tá difícil, e fica lá. E a música tocando, e você olhando para o céu, falou, Senhor, queria ver, se o Senhor tem chulé, sabe essas coisas que você fala para Deus, à toa, ele fala, é isso que eu quero que a esposa entre, fecha a porta, deita na cama e fica, eu tô aqui, tamo aí, para quê? O que daí vier, tamo aqui, não tem problema para trazer, não tem carne para pagar agora, tem problema com as crianças, nenhum, tô de boa aqui, só para me relacionar. Desliga a televisão, desliga tudo. Fecha a porta do teu quarto e fica comigo. E aí, quando eu abrir a porta do teu quarto, publicamente eu manifesto aquilo que aconteceu lá dentro. Tem uma outra vez que Deus falou, fecha a porta. E aí eu multiplico lá dentro, eu manifesto lá dentro. Lembra da viúva? Eliseu chega, vem uma viúva diante dela. A viúva fala assim, meu marido morreu. Aquele homem bancava essa casa. A aliança daquele homem sustentava essa casa. Aquele homem era fiel a Deus. Ele morreu. E agora só sobrou um pouquinho de azeite. E vão prender meus filhos. Aí Eliseu fala para ela, não, faz o seguinte, pega a vasilha emprestada, entra para dentro e feche a porta atrás de si. Do mesmo jeitinho que meu Deus. Feche a porta atrás de si. E a aliança que você tinha com teu marido, lá no secreto vai manifestar. Quando você abrir a porta, publicamente o fruto vai vir. Você usa aquele azeite para pagar quem você deve viver com o resto. Porque o relacionamento, querido, que é promovido lá dentro, o que aquela mulher tinha do marido era o restinho do azeite. Eliseu diz, não é aqui fora clamando em público que está faltando comida que isso vai se resolver. É no relacionamento íntimo lá dentro. A provisão já está garantida na aliança. Está garantida. Você tem aliança com Deus? Tenho. Está garantido, querido. Tudo está na conta. Isso é tudo coopera para os que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É isso que o texto está dizendo. Está garantido. E se faltar? Estava na conta já. Precisava faltar mesmo. Tinha um propósito para faltar. Eu não sei porquê, mas meu marido sabe.
Essa semana aconteceu, Bebel pediu um negócio e eu estava irritado, estava cansado, e falei, não, tá achando que eu sou banco, não dá, esquece isso. Quando eu saí, coloquei o pé para fora, o telefone tocou um cliente, entrou um dinheiro, aí Deus falou comigo, eu já não falei para você que sou eu que banco? Por que você está aí com medo? Aí eu liguei para mandar mensagem para ela, falei, Bel, pode ir lá, Deus. Aí eu contei para ela o que aconteceu, ela falou, eu nem briguei, eu só orei. O que ela estava dizendo, eu nem te afrontei. Eu nem te esfreguei na cara que precisa, era um remédio para criança, que eu achei que era bobagem. Ela falou, eu nem briguei. Ela podia ter sentado, não, porque precisa, porque o médico falou. Ela falou, eu só orei. Eu falei, é só isso que tinha que fazer mesmo. Só orar. Que a provisão está na conta. E se não tivesse, é porque não era para ter. Isso é relacionamento. Isso é entender o lugar de cada coisa. Entender que teu marido é o rei e está tudo garantido, desde que eu continue mantendo o vínculo com ele por desejo de me relacionar. Porque a primeira coisa que vai acontecer quando eu começar a quebrar o relacionamento é eu colocar os meus olhos na provisão. Todas as vezes que o relacionamento com Deus começa a esfriar, você começa a colocar os olhos na promessa que Ele te fez e que está demorando, e que parece que não vai acontecer, e que está difícil, e que eu preciso começar a guardar dinheiro, e que eu preciso começar a fazer por mim mesmo, e que algo precisa ser feito. Por quê? Porque eu já estou cada dia mais inseguro, porque o relacionamento se foi. Eu estou vendo de aliança e por isso eu estou inseguro. Por isso eu estou morrendo de medo. Será que eu quebrei alguma coisa? Será que eu falhei? Será que Querido, a mulher que se relaciona direito com o marido, mesmo que ela quebrou o negócio dele, ela fala, eu sei como arrumar esse negócio, filho. Fica em paz. Não, você quebrou meu negócio, você entrou lá, ela bem, desculpa, ela ganha ele na hora, isso é Deus falando. E o que eu quero é isso aqui. Eu nunca tive preocupado com o relacionamento, com a aliança. A aliança está lá no cartório escrita, a gente assinou um papel mesmo. Você sabe onde está o certidão de casamento? A minha deve estar numa gaveta em casa, eu nem sei onde ela está. Mas eu nunca peguei ela para falar, de acordo com esse papel aqui, você tem tantos minutos de oração e de... Nós temos que fazer os negócios aqui, está aqui, ó. Nunca. Por quê? Porque se depender daquele papel para alguma coisa, eu falo, filho, esquece. Se eu tiver que pegar a Bíblia para ficar falando para você que Paulo falou que tem que ter, se eu tiver que pegar a Bíblia para ficar falando para você, minha autoridade, não sei o que, não vale mais nada, esquece. Isso aí é baseado em aliança. Eu nem quero que você se baseie em aliança. Eu nem quero, fique em paz. Fique à vontade. A gente não casou desse jeito. Isso é Deus falando para você. O quê? Eu estava bem quieto na minha o dia que você começou a chorar lá e falou, eu te amo, Jesus, eu te aceito, muda a minha vida. Foi você que me convidou. Eu estava batendo na porta, você que resolveu abrir, me convidou para entrar e agora está vindo com um documento na mão, que direitos e deveres. Falou, nem precisa, filha. O que você está querendo? Pagar uma conta? Paga lá. O que eu tenho para te dizer é, cedo ou tarde você vai quebrar a aliança, porque você não consegue sustentá-la. Por isso Jesus disse, é impossível para o homem sustentar. É impossível para o homem, não existe um justo sequer. Porque é impossível sustentar relacionamento com Deus baseado em aliança. Assim como é impossível sustentar um casamento, no sentido da palavra, baseado na aliança. Ele se torna frio, sem graça, desgostoso, sem prazer e cedo ou tarde o adultério bate na porta. Cedo ou tarde ele se corrompe, ainda que não venha adultério, mas hoje vem. Mas se 30 anos atrás não viria por causa da vergonha, dos costumes, dentro de casa ele estava acontecendo. Dentro de casa eram dois estranhos morando. O que tinha? Um pedaço de papel na gaveta. O que tinha? Foto de dois velhos na casa de todos os filhos para mostrar, meu pai e minha mãe, 60 anos de casado. O velho não vê a hora dela morrer para ele poder seguir a vida dele. Mas está lá a foto da aliança. Se Deus fala, é isso que você quer? O que você quer é dizer que você é evangélico? O que você quer dar um testemunho que eu te dei um carro novo? Vai lá então. Cedo ou tarde você vai quebrar essa aliança. Cedo ou tarde você vai envergonhar o teu casamento comigo. E as pessoas vão olhar e falar, mas não era o crente? Mas não é o crente? E agora explodiu e xingou e falou palavrão? E não era o crente? Deus fala assim. Porque você podia estar sustentando uma certidão de casamento na mão, mas não estava tendo intimidade e relacionamento para que a nova natureza entrasse.
Então você não se torna igual a ele. E cedo ou tarde, Satanás está lá. Se afastou dele? Vamos conversar então. Cadê Adão? Ah, tá por aí. Ah, você nem sabe onde ele anda. Vamos bater um papo então. Porque no afastamento do marido e da esposa, da igreja com o seu Cristo, é onde o diabo encontra. Eu adoro assistir aqueles programas de Discovery, aquelas coisas. Quando a Bíblia fala assim que o diabo nos ronda como leão, né? Não é simplesmente para você ler aquilo falando, ah, legal, a figura de um leão pegando os gazela, não é isso. Você já viu como que eles caçam? Eles seguem um rebanho, seja o rebanho que for, do bicho que for. Eles não atacam o rebanho. Eles chegam perto do rebanho, mostram uma cara para o rebanho começar a correr, para colocar pânico. E aí eles vão perseguindo e procurando algum que no meio do pânico se afasta. E quando ele se afasta, eles cercam ele. Eles não chegam pulando em cima de um rebanho. Os mais fracos, os mais novos, os doentes, isso é Satanás. Ele chega no marido e na mulher, que era para ser um rebanho, e ele tenta de alguma forma promover o afastamento. E aí quando afasta, ele vai no mais fraco. Ele vai na mulher. E por ela ele consegue tocar nele. Isso é o diabo está nos rodeando. Não se afaste, querido, nem para jejuar. Ah, Deus deu a palavra, vou jejuar 40 dias. 40 dias sem a minha esposa. Querido, não fala um negócio desse, não. Ah, mas eu não amo. Eu não amo mais, pastor. Querido, amor é fruto. O primeiro fruto do Espírito, amor. Amor é fruto. Amor à primeira vista, não existe amor à primeira vista. Pode existir desejo, encanto, paixão. Amor não. O amor acontece por causa do relacionamento. Quanto mais você se relaciona, você lembra quando você conheceu sua namorada? Sua esposa. Você não estava amando no dia seguinte. Você foi se relacionando, relacionando até que gerou amor. Porque amor é fruto de relacionamento. Deus não está esperando que você o ame no dia que você se converte. O amor cresce à medida em que eu me relaciono com Ele. Por que eu não consigo amar Deus como o outro ama? Porque Deus deu mais amor para Ele? Não, porque Ele se relaciona mais. Por que você não ama o teu marido como você amava no começo? Porque no começo você se relacionava de um jeito que você não se relaciona hoje. Porque no começo você tinha prova de faculdade, você tinha trabalho, você tinha o que for. Você mexia o que fosse para ter um tempo para ficar com Ele. Por isso o amor foi crescendo. Porque amor é fruto de relacionamento. É um fruto do Espírito. E o que é o Espírito lá em Gênesis? É o Pai entrando em mim. É a consumação de uma aliança. Quanto mais eu me relaciono, o fruto disso é amor. Por que eu amo pouco? Porque eu me relaciono muito pouco. Por que o amor está frio lá em casa com a minha esposa? Porque o relacionamento é pouco. Porque amor é fruto. Amor não é presente, amor não é algo que Deus dá. O amor a Deus é fruto de relacionamento com o Espírito Santo. Quanto mais eu relaciono, mais eu vou amar. A aliança sem amor, querida, ela não se sustenta. Não adianta. Nenhuma aliança se sustenta sem amor. Eles perguntam para Jesus, qual o maior dos mandamentos? Senhor, qual o maior mandamento da lei? Ele não fala uma lei, ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, e aí ele diz, disso depende toda a lei e os profetas. Ele está falando assim, tudo que foi ensinado, que foi dito, as profecias, a aliança, tem que fazer desse jeito, mata o boi assim, faz o altar desse jeito. Ele dá tudo direitinho. A casa tem que ser assim, o chão tem que ser varrido, comida às 7 horas da noite, criança na escola, Você paga as contas, tem o plano de saúde das crianças para pagar. Tudo isso não se sustenta sem amarás sobre todas as coisas. Disso depende todo o resto. Todo o teu relacionamento com Deus. Você não vai ter desejo por outros deuses, porque você ama a Deus acima de todas as coisas. Você vai conseguir dizimar e ofertar da forma correta, porque você ama a Deus acima de todas as coisas.
Você vai conseguir se entregar e andar em cima do que o Senhor tem para a tua vida como propósito, porque você ama a Deus acima de todas as coisas. O amor é que sustenta todas as outras. Disso, de amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, depende toda a Bíblia, é o que Jesus está dizendo. Tudo que vocês aprenderam nesses 4.000 anos para trás, depende de amar a Deus sobre tudo. Tua casa limpa, teu armário cheio, teus filhos educados, tudo isso depende do amor que é fruto de relacionamento. Não vai conseguir sustentar se não tiver um amor fruto de relacionamento. É lá no íntimo que vai manifestar o lado de fora. Tua casa vai ficar mais limpa à medida que você fica mais tempo com teu marido. Tua casa vai ficar mais agradável, mais em paz à medida, marido, que você fica mais tempo com a tua esposa. Você vai sustentar a tua casa com mais paz à medida que você fica mais tempo com a tua esposa. Porque tudo que é da aliança, todos os mandamentos, eles dependem do amor que é fruto de relacionamento. É isso que Jesus está dizendo. É dependente disso. Vocês não se relacionam com Deus e estão tentando carregar a lei nas costas. Vocês não gastam tempo com Deus e estão lutando contra o pecado. Vocês não vão conseguir. Porque é só através de nova natureza. Moisés sobe uma vez para o monte, fica 40 dias lá em cima. Deus gasta 10 capítulos quase, dando a religião inteirinha para Moisés. Faz isso, não faz isso, a roupa é vermelha, a roupa do outro é azul, e quando subir tem que usar faca, não usa óleo, usa isso. Lê lá, Êxodo 20 e pouquinho, até Êxodo 32, 33. A religião inteira está ali dentro. Tudo que tem que fazer, como tem que fazer. Parede é de um jeito, o teto é de outro, tudo detalhado, detalhado. Deus pega aquela lei, Deus escreve com o dedo na pedra. Deve ser a coisa mais louca que dá para ver o dedo de Deus cravando naquela pedra e escrevendo. E Deus dá para Moisés, toma as leis. E desce lá que o povo se arrebentou todo. Moisés desce, vê aquilo tudo. O que Moisés faz? Quebra a lei. Não foi o povo que quebrou a lei. O povo não tinha lei ainda. Quem tinha era Moisés. Moisés quebrou a lei. O que Moisés recebeu em cima do monte foi aliança, não foi relacionamento. Deus está dizendo, a minha aliança com você vai ser assim. 10 capítulos, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. A primeira vez que Moisés sai da presença de Deus para mostrar o que ele recebeu de Deus para o povo, ele quebra a lei. Porque ele não se relacionou com Deus lá em cima. Ele recebeu aliança. Quando ele se apresenta diante do povo, que era para ele mostrar misericórdia, amor, o que quer que seja, ele não tem aquilo nele. Aquilo estava em Deus, não estava nele. Ele quebra a lei. Moisés quebra a aliança. É Moisés que quebra, não é Deus. Não é o povo, Moisés. Porque o sustento da aliança vem de relacionamento. A aliança não se sustenta por si só. Aí Moisés sobe de novo. E quando Moisés chega lá em cima e vai falar com Deus, Deus fala assim para Moisés, Moisés, o negócio é o seguinte, vamos manter a aliança, mas eu quero a distância desse povo. Eu vou mandar um anjo junto, vai estar tudo certo com vocês, o que eu prometi para Abraão vai acontecer, vocês vão entrar na terra, vai ter dinheiro, vai ter tudo. Eu não quero relacionamento com esse povo, eu não quero me relacionar com eles. A aliança está lá. E aí Moisés fala com ele, Êxodo 33, se você quiser abrir, verso 12. Assim, Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faça subir esse povo, porém não me faz saber quem vai comigo? E tu disseste, conheço pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se eu tenho achado graça aos seus olhos, eu te rogo que me faça saber o teu caminho, ou seja, para onde o Senhor vai. E eu vou te conhecer para que eu ache graça aos teus olhos. E considera essa nação que é teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não for conosco, não nos faça sair daqui. Como, pois, saberá agora que eu tenho achado graça aos seus olhos, eu e teu povo? Por acaso não é porque o Senhor anda conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra?
Então disse o Senhor a Moisés: farei isso que tens dito, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo nome. Moisés está dizendo assim: se você não for junto, eu nem quero. Se você não for morar comigo, eu nem quero a casa com as contas pagas. Eu não quero a certidão de casamento com o senhor se o senhor não for estar comigo. É isso que Deus estava propondo. Vocês são adúlteros, vocês me fazem passar vergonha. Minha mulher está se deitando aí na rua todo dia. Filha, faz o seguinte: vê onde você quer morar, eu pago um aluguel para você lá, a gente continua casado, eu não vou te trair, e você segue sua vida porque você me envergonha. E Moisés fala: não. Se você não for ficar junto comigo, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui nem para entrar na promessa. Aí Deus fala: já que você pediu, então é isso que vai ter. Aí Deus fala para ele: sobe de novo. Faz 2 pedras lá, 2 tábuas de pedra e sobe aqui. Moisés sobe. E Deus não fica agora 10 capítulos dando lei. Deus gasta 1 capítulo quase falando assim para Moisés: seja fiel, sejam fiéis, não tenham outros deuses. É só isso que Deus fala. Seja fiel, se relaciona comigo, fica comigo. No fim daquilo, Moisés escreve nas pedras. Não é mais Deus. Moisés grava os mandamentos da aliança. E quando Moisés desce, as pessoas olham para Moisés e falam: o que está acontecendo, Moisés? O quê? Seu rosto está brilhando. Moisés: como assim? Está brilhando. Deus estava no rosto de Moisés. Porque agora Moisés subiu para falar com Deus baseado em relacionamento. Eu estou subindo aqui, Senhor, porque eu não quero ficar sem o Senhor. E se for para eu ficar sem o Senhor, eu nem quero ir para essa terra que mana leite e mel. A gente fica aqui mesmo no deserto. Mas eu não saio daqui sem o Senhor. Como resultado disso, Moisés é quem constrói a aliança. Moisés é quem escreve: não matar, não roubar, não desejar a esposa do próximo. Moisés é quem grava isso. E quando ele desce, ele tem a imagem de Deus para mostrar para os outros. Como resultado de relacionamento, não de leis. Jeremias 31. Jeremias profetiza Deus falando sobre a nova aliança. Ele fala assim: vai chegar um dia que eu vou fazer uma aliança com vocês. Uma nova. Ela não vai ser baseada naquele monte de lei, de pedras, que a gente escreveu tudo aquilo e vocês não cumpriram. Não vai ser daquele jeito. Eu vou gravar nas tábuas do teu coração. E aí você não vai mais precisar perguntar para os outros o que fazer. Eu vou estar dentro de você. Eu vou estar me relacionando com você. E todo mundo vai ter acesso a mim, por causa do relacionamento que tem comigo. Porque aquela aliança lá atrás das pedras, ninguém compra aquilo. Deus falando: não adianta, aquilo lá não funciona. Ah, aquele negócio de mulher, não nega para o teu marido, porque está escrito em Efésios e Paulo. Isso não funciona, meu filho, não funciona. Não funciona, porque aquele povo estava indo levar, em Malaquias, é o chega de Deus, o último livro do Velho Testamento. Deus fala: chega de ficar me chamando de Senhor e eu não ser Senhor. Chega de ficar trazendo oferta para mim, essas coisas quebradas, velhas, que vocês não querem mais. Chega de ficar me dando presente e estão me dando o que sobra. Eu não quero isso, nunca quis isso. O que eu queria que você quisesse, o que eu queria que você me chamasse de Senhor, porque me respeita nesse lugar. Não quero, Deus está dizendo: eu não preciso disso. Vai fazer isso com os outros lá para ver se eles recebem. Isso é hipocrisia que a gente não enxerga às vezes. Deus falando: enxerga o que você está falando, meu filho. Porque senão isso começa a fazer parte da tua personalidade. Dar títulos, dar lugares, práticas, que Deus fala não são verdade. É melhor que não tivesse. Você precisa enxergar o que está acontecendo. Você precisa perceber que não é normal isso. Você precisa perceber que você desonra. Deus prefere alguém que esteja desonrando, confesso, Senhor, é desonra, do que alguém que incorporou aquilo como natural, porque aí fica. Isso é o relacionamento. Por que eu não me relacionamento mais? Porque a vida mudou, né? Agora tem filho. Imagina eu então. Eu vou virar vou ter 4? Acabou a minha vida. Você falando: não, minha filha. Pode ter 10 igrejas para cuidar. Pode ter 5 milhões de pessoas. Moisés tinha 3. Se você me amar, você vai arrumar tempo para mim. A provisão vai vir. Se o motivo do casamento ainda for
amor, se o motivo da união com Deus ainda for desejo de estar com Ele, de se parecer com Ele, de ter Ele ali do lado como amigo o tempo todo, o resto Ele vai dar jeito. Agora, quando isso se compromete, eu me afasto para me relacionar com a provisão, não sustenta. E o problema é eu estar vivendo num lugar em que Deus falou assim, eu vou sustentar, vive lá, eu pago o aluguel lá para você. É isso que você quer? É essa que é a tua preocupação? Fique em paz, não vai te faltar nada não. É só isso, só. Tudo bem, fica lá. Porque Deus é fiel. Deus não vai abandonar ninguém no meio do caminho. Mesmo aquele povo no deserto, com toda aquela desgraça, Deus fala, eu não vou abandonar eles. Eu chamei eles, eu não vou largar no meio do caminho. Mas me traiu, tudo bem. Eu não vou me moldar o que eles são. Fica de pé, querido. Amor é fruto de relacionamento. Desejo pelo relacionamento vem de relacionamento. Quanto mais você se relaciona, mais você vai querer se relacionar. Quanto mais parecido com Ele você está, mais você vai querer ficar perto dEle. A gente gosta de ficar perto de gente igual. Não é assim? A gente gosta de pessoas parecidas com a gente. É desagradável andar com pessoas que não são parecidas. Por isso que os pais moldam os filhos à sua imagem. Porque eles vão conviver. Ninguém queria alguém com a cara de outro. Salmo 115. Torne-se parecidos àqueles que o adoram. Aquela imagem diante da qual você está reverenciando, você vai se tornar parecido. Se você não está se tornando parecido, é porque você não está reverenciando. A Bíblia diz, esposa, dê a devida reverência ao marido. Igreja, dê a devida reverência ao Cristo. Quando eu me reverencio, eu passo a me parecer. E aí não tem mais duas carnes no ambiente. Tem uma só. Aí não tem mais quem gosta de chá e café. Todo mundo começa a tomar café. Porque quando vê, está gostando. Porque o relacionamento promove isso. O relacionamento entre nós aqui na igreja promove isso. E quanto mais íntimo você vai entrar num relacionamento com uma pessoa, individualmente, mais você vai entrar nesse lugar. Você tinha 12 que se pareciam com Jesus. Você tinha 3 que se pareciam muito mais. Entraram num outro lugar. E você tinha um que deitava no colo dele. Esse entrou num outro lugar ainda. O lugar que nós vamos entrar depende do quanto nós nos entregamos ao relacionamento com Ele. Eu falei aqui, a gente estava almoçando semana passada, brincando de ir para o shopping. Eu falei, mulheres, vocês não conhecem talvez o poder que vocês têm sobre a vida do marido de vocês, para extrair dele coisas que vocês nem imaginam. Um limite de cartão que você nem imagina, sobrenatural. Mas isso vem de relacionamento. Isso é pede-me e te darei. Isso está na nossa mão, querido. Isso depende de relacionamento com o Senhor. Isso depende de entender que a aliança é necessária, mas ela não pode ser o foco das coisas. Não pode ser o objetivo das coisas. O objetivo final não pode ser esse. Você chegar num lugar e te falar, Deus, se for para eu não ter o Senhor, então arranca tudo. Nem me leva para esse tal de ministério. Eu não quero, não. A gente fica aqui no deserto mesmo, juntinho. Vamos morar debaixo da ponte, nós dois. Mas se for para perder o relacionamento com o Senhor, eu só casei para isso. Eu não vim para a igreja porque eu estava com conta devendo. Eu vim para a igreja porque, eu sei lá porquê, eu me apaixonei pelo Senhor. Sabe quando você olha pro teu marido e fala, o que eu vi nesse rapaz? Eu nem sei, mas eu apaixonei por ele na época. É mais ou menos isso. Eu me apaixonei. A palavra que você ouviu a vida inteira e de repente ela te pega. Eu já ouvi tantas vezes assim, mas dessa vez ela pegou. Dessa vez Deus deu uma piscadinha e não resistiu, você caiu. Falou assim, conserva isso, querido. Queria te convidar para você se lançar diante do Senhor nessa manhã. Talvez você tenha que refazer o relacionamento com Ele, pedir perdão. Falar, Pai, perdoa porque eu tenho me baseado em aliança. Perdoa porque eu tenho me relacionado com aliança e por isso eu não tenho me parecido com o Senhor. Eu tenho me relacionado com a estrutura da igreja. Eu tenho me relacionado com o pastor como a figura da autoridade que está lá, por isso eu não consigo assimilar
natureza alguma que tem que ser passada. Eu tenho me relacionado com o ministério, com as coisas que o Senhor me deu, com a minha esposa. Eu tenho me relacionado pelas figuras, pelos títulos, e não como reverência ao que é. Por isso eu não consigo receber. A prostituta não recebe nada de natureza dos homens que se deitam com ela. Ela não se deita pelo desejo do relacionamento. Ela se deita porque faz parte do que ela se comprometeu a fazer. Sai do seu lugar se você quiser, querido. Se você entendeu, se Deus falou com você, se lança aos pés do Senhor. E Senhor, eu quero relacionamento. Eu quero quebrar toda busca de oração em função de um ministério, em função de afiar a espada, de qualquer coisa que seja, Senhor, que eu tenha aprendido. Eu quero voltar para aquele lugar, Senhor, lá do começo, inocente, onde eu largava tudo para ficar com o Senhor, onde parecia uma criança. Senhor, eu quero arrumar meu casamento, Pai. Eu quero levar isso para dentro da minha casa, Deus. Que eu e meu marido sejamos um, que eu e minha esposa sejamos um. Que as brigas parem de acontecer, que as discussões por provisão, por organização, parem de acontecer na minha casa, Pai. Que o amor seja fruto desse relacionamento, Pai. Que a aliança não seja mais pesada, porque ela é sustentada pelo amor e não pelos meus braços. Que o relacionamento, que a intimidade não seja mais pesado e cruel, porque ela vai ser sustentada por amor e não por aliança, não por mandamentos. Espírito Santo de Deus, vem sobre esse lugar, Espírito Santo. Cura, Espírito Santo. Cura-nos, Espírito Santo. Abre de volta, Pai amado, caminhos que nós nem lembramos mais onde estão. Nos indica portas, Espírito Santo, que a gente nem sabe mais onde estão. Nos ajuda, Espírito Santo, a descobrir esses lugares de se relacionar com o Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a encontrar, Senhor, lugares que talvez a gente nunca descobriu, Pai amado. Lugares em que a gente vê pessoas entrando e saindo de intimidade com o Senhor, mas que eu possa nunca ter entrado, nunca ter achado a porta disso. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo, a me relacionar com meu marido, com a minha esposa, de uma forma que eu nunca me relacionei. Com entendimento e com um coração que eu nunca aprendi, Senhor. Espírito Santo, sonda o nosso coração, vê se tem algum caminho mau no nosso relacionamento conjugal, Pai amado. Coisas que nós nunca aprendemos no Senhor, que ninguém nunca nos ensinou, que a gente vem agindo como achou que era, Pai, e que tem sido prejudicial para a nossa vida, e que impede e não permite, Senhor, que a gente troque, Pai amado, que a gente se torne parecidos, Pai. E depois de tantos anos, nós ainda somos dois estranhos, dois sócios dentro de uma casa. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu relacionamento com a Tua noiva seja manifesto dentro da nossa casa, que os nossos filhos possam ver o céu dentro de casa, Pai, que os nossos vizinhos, Senhor, possam ver a Tua face em nós, Deus. Nós não queremos sair da igreja carregando as pedras das leis, Pai. Nós queremos sair daqui com o rosto brilhando, Pai. Nós não queremos mais sair da vigília, Senhor, carregando pedras e mandamentos, carregando ensinos, carregando o que quer que seja. Nós não queremos ter mais aulas de escola aqui e sair daqui com mais conhecimento, Pai. Nós queremos sair daqui com nossa face brilhando, Deus. Nós não queremos sair da intimidade com a esposa e com o marido, Pai, como missão cumprida. Nós queremos sair dali com a face brilhando, Senhor, com mais dele em nós, com mais dela em nós, Pai. Mais parecidos, Senhor, com aquilo que nós nos relacionamos. Que nós possamos prestar adoração, reverência, Senhor, nos prostrar diante daquilo que o Senhor colocou diante de nós, da Tua imagem, do nosso marido, da nossa esposa. Em nome de Jesus, nos molda a Tua imagem, Senhor. Põe o Teu Espírito Santo em nós, Senhor. Espírito Santo, molda-nos por dentro, Espírito Santo. Põe vida em toda a lei que nós já comemos, já carregamos. Põe vida em todo mandamento que já veio sobre nós, Senhor. Sopra vida em cima de tudo isso, Deus. Nos ajuda a fechar a porta, Senhor, desse lugar secreto. A nos fechar para tudo que acontece lá fora. A tirar qualquer coisa que possa roubar nossa atenção. Para entregar nosso tempo, Senhor, totalmente, Pai. Aquele que é de direito, aquele a quem a gente confessa que quer ter como um conosco, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos Te dar atenção, Jesus. Que nós possamos nos relacionarmos com o Senhor, com desejo, com vontade. Que nós possamos ter relacionamento com o Senhor, Pai amado.
não com a aliança que o Senhor fez com a gente, não com as promessas que o Senhor fez com a gente. Nós queremos nos relacionar com a sua pessoa, como Moisés, Senhor, como Moisés, Pai. Eu te digo, Senhor, que se for para o Senhor não ir junto, se for para o Senhor não estar junto da tenda, Senhor, comigo, onde o povo não entrava, onde ficava só Moisés com o Senhor, se não for para o Senhor estar dentro daquela tenda comigo, não nos tire daqui, Senhor, não nos faça sair desse lugar, nos deixa comendo pão, Senhor, pão e água, Deus, mas sem a tua presença, Senhor, não nos tire daqui, Senhor. A tenda é mais importante, Pai amado, do que todo o reino. O tabernáculo é mais importante do que o templo, Senhor. O lugar da porta fechada, Pai, ainda é o lugar mais precioso. Nos ajuda a entrar nesse lugar e permanecer ali, Pai, em nome de Jesus. Leva-nos de volta a esses lugares, Pai, que atraíam os teus olhos, que faziam os seus olhos brilharem ao olhar para nós, que fazia com que o Senhor olhasse para a gente e se empolgasse com o coração dos teus filhos, que fazia com que o Senhor brilhasse, Pai, desejasse estar no nosso meio, Senhor, que a gente anseie e deseje o horário de estar aqui com o Senhor, que a gente anseie, Pai amado, como a costa suspira pelas águas, que nós possamos suspirar, Senhor, pela tua presença, por chegar o dia de te encontrar, por chegar a hora de chegar aqui, e que a oração vai começar, e que o Senhor vai se manifestar. Nos ajuda, Senhor Jesus, a voltar para esse lugar, a viver nesse ambiente, onde nós somos conhecidos pelo nosso marido, em que nós somos conhecidos pela natureza que nos cerca, Pai amado, não pela estrutura que o Senhor nos deu, não pelo ministério, pelos lugares que nós vamos, mas pela natureza que está dentro de nós, Senhor. Que nós sejamos conhecidos pela face, Senhor, e não pelos mandamentos. Que nós sejamos conhecidos por nos parecermos com o Senhor, e não por ter assinado uma aliança contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, obrigado por esse dia, Senhor, pela tua graça, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a entrar nesse lugar, a viver isso, Pai, a viver como crianças na tua presença, Senhor, a desejar a tua presença, Pai, como crianças, sem nos preocuparmos com aquilo que não é nosso, com aquilo que não é nossa responsabilidade, como noiva, Senhor, entendendo que o Senhor é o provedor da casa, que o Senhor há de cuidar da casa,
Que o nosso trabalho, Senhor, é só confiar no Senhor, nos lançarmos aos seus pés, nos relacionarmos com o Senhor. Que Jesus morreu não para me garantir provisão. Jesus morreu para que eu pudesse me relacionar novamente como noiva com o Senhor, como filho sentado no seu colo, Pai amado, para que eu pudesse acessar esse lugar, para que eu pudesse entrar num lugar e fechar a porta atrás de mim, Senhor, sem precisar que um sacerdote faça isso por mim. Quando eu desprezo o lugar de intimidade, eu desprezo o sacrifício de Jesus, porque foi isso que o Senhor conquistou para nós, Pai. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos, Pai. Amém, queridos. Deus abençoe.